Bom, pessoal, primeiramente é um prazer, né, poder estar aqui no palco desse evento maravilhoso, promovido aqui, né, pelo Polo Tecnológico da região serrana. O assunto que eu trago hoje talvez não seja um assunto tão corriqueiro, principalmente para os engenheiros que estão aqui, né, talvez programadores, enfim, donos de startups, porque as minhas aplicações elas são muito voltadas para o chão de fábrica, né? Mesmo eu colocando aí um tema mais temático para essa palestra, né? Acabou que eu usei a própria IA, né? O ChatGPT, que todo mundo está acostumado. Mas eu vou falar um pouquinho sobre como que eu conecto máquinas e equipamentos, né? Muito voltado hoje para o que a gente chama de automação industrial, junto com os sistemas, né, de IA e não necessariamente uma IA generativa. Então, antes de me apresentar, né, vou fazer aqui uma introdução. Então, começando a falar sobre o que seria essa IA e os controles inteligentes e o porquê eu trouxe, né, esse subtítulo chamado do laboratório até a indústria. Para cá. Bom, contextualizando um pouquinho do que seria a automação industrial, né? É engraçado que desde que eu comecei a minha carreira na área, né, de automação, sempre quando alguém parava assim e me perguntava, poxa, o que é automação industrial? É alguma coisa relacionada a veículo, a carro? Você mexe com carro? E na verdade não é, né? Então, automação industrial de uma forma bem simples, de repente para você que é um pouco leigo no assunto, é a computação aplicada ao chão de fábrica, tá? Mais especificamente, como que eu dou inteligência para equipamentos, máquinas. Então, máquinas essas que constroem quase que tudo que a gente encontra no mundo de alguma forma. Talvez ela não construa totalmente, mas um pedaço daquilo. Então, seja uma porca, um parafuso, um automóvel, né, um avião. Então, hoje, o que a gente chama de indústria, né, vocês conhecem como indústria de fabricação, possivelmente ela envolve algum tipo de automação. No Brasil, a gente não é tão forte em tecnologia de automação. Hoje nós estamos mais ou menos aí em torno de 0,5% talvez do mercado global de automação, mas mesmo assim esse 0,5% para a gente já é algo bem relevante, tá? Então, a automação industrial é basicamente, a gente chama, né, de máquinas inteligentes, são os braços robóticos, os controladores, né, que a gente dá o nome de CLP, executando lógicas e sensores também captando determinados sinais. Sinais esses como, olha, passou aqui 20 garrafas, né? Então, conforme passa uma garrafa, ele processa um dado. Eu tenho aqui um equipamento que ele deveria estar 100% cheio, né, uma garrafa, e ela está ali mais ou menos em torno de 50%, ou seja, uma não conformidade. Então, esses sensores ajudam ao processo, ao sistema, né, dotado ali de dispositivos eletromecânicos, a executar algum tipo de atividade. Só que essas atividades, né, que podem ser feitas em alta velocidade, elas são sempre com base em regras bem definidas, né? Então, você que é programador, tem muito aquela questão do if. Então, eu faço uma lógica sem uma IA, eu não tenho uma IA generativa, um sistema que se adapta automaticamente. Então, normalmente eu vou fazer isso definindo todas as regras, né, no bit ali, né, ou seja, sem ter um sistema que se adapta conforme a dinâmica do processo vai se modificando. Então, a automação sozinha, hoje ela trabalha muito naquilo, né, ou com base muito naquilo que o desenvolvedor, o engenheiro em si, definiu para aquele processo. E aí, quando que o sistema começa a apresentar um certo tipo de falha, um desvio? A partir do momento em que essas regras, elas, né, deixam de funcionar, ou seja, alguém vai lá e desparametriza ou desconfigura o sistema do equipamento. Eu, por um tempo, né, dentro da minha carreira, eu atuei muito dando suporte para indústrias farmacêuticas. E lá tem muita automação. E era engraçado que quando falhava o equipamento, ou seja, parava uma linha de processo, quase sempre alguém falava assim, olha, deu problema, né, na lógica, deu problema no software, deu problema lá no algoritmo que você escreveu. Falava, não, lógica de programação não gasta. Alguma coisa aconteceu, um sensor queimou, ou alguém modificou a posição de dispositivo, enfim, que ele não está mais conseguindo entender o que aconteceu. E aí, aquilo gera uma parada de uma produção, né? Você, como um técnico, um engenheiro que está dando suporte a esse processo, você precisa começar a consultar todas essas regras para tentar encontrar onde está a falha. O mais rápido possível, até porque dependendo do processo, principalmente farmacêutico, uma hora de linha parada, às vezes é 200, 300 mil reais de prejuízo para aquela indústria. E aí, quando a gente vai para a inteligência artificial,
vem esse pensamento que às vezes é quase alguma coisa como se fosse uma mágica, né? Todo mundo fala, pô, a IA, para quem não conhece principalmente, é uma mágica. Porque eu tenho algoritmos que aprendem, né, e reconhecem padrões. Normalmente esses algoritmos são modelos matemáticos, né, bem treinados, com base de dados gigantes, enormes. E aí esses modelos matemáticos, de certa forma, vão dar um output ali para a gente um pouco mais adaptativo, um pouco mais inteligente. E aí, com isso, eu vou ter o quê? Não mais aquelas regras só procedurais, ou seja, aquele sistema que executa sempre da mesma forma. O meu sistema ele já começa a me trazer alguns insights, né? Ele já começa a me trazer algumas dicas, alguns alertas ali que me ajuda a trazer um pouco mais de potencialidade no meu processo. Tanto que o painel anterior, né, e acompanhei alguns outros temas de palestras, diria que a palavra-chave muito ali quando você fala da importância de se usar IA, principalmente hoje muito envolto da IA generativa, é o aumento de produtividade. Então na indústria a gente também consegue utilizar, além da automação, mas unindo com a inteligência artificial, aumentar a produtividade de um processo. Então, a ideia é essa, não muda muito do que você talvez usaria para uma base de um processamento de um documento, a escrita de um relatório, só que agora eu estou usando esses conceitos para produzir melhor, mais rápido, ter menos paradas, encontrar mais rapidamente qual é o possível motivo, né, ou a razão do porquê um processo ele está saindo ali dos eixos. Então a gente não pode olhar, né, nós não conseguimos olhar para uma evolução a nível indústria, pegando só automação ou só, né, aplicações de IA. Eu diria que a evolução ela precisa acontecer por soma. Então, para que eu chegue naquilo que a gente está considerando aqui, os processos e sistemas de alta performance, eu preciso compreender como que eu conecto o meu sistema inteligente construído, né, a partir de elementos de automação com tecnologias e, enfim, diversos sistemas de IA trabalhando em conjunto. Então, quando eu consigo trabalhar com ambos de forma colaborativa, aí sim eu vou ter o que a gente chama aí talvez o puro suco, né, do chão de fábrica. Marcelo, isso está comum? Isso acontece muito? Ainda não. Tá? Então, muitos empresários, muitas indústrias ainda estão aprendendo como conectar, como utilizar inteligência artificial em processos de automação. Então, às vezes também não faz tanto sentido ainda utilizar IA. Às vezes faz mais sentido eu continuar com o processo de automação. Às vezes eu faço um estudo, uma consultoria ali, né? Ou então alguns ajustes em relação a próprios métodos produtivos. E eu já consigo ter um aumento de performance sem necessariamente utilizar IA. E tem alguns casos que realmente não faz sentido utilizar IA. Mas aqueles que são possíveis, né, que permitem eu fazer essa utilização. E quando as empresas, as indústrias, o empresário, né, o pequeno produtor ali, ele entende como que funciona e onde ele pode, né, tirar proveito daquela tecnologia somada, aí sim, né, o processo, as coisas começam a chegar nesse nível de alta performance. Então agora me apresentando um pouquinho, né, porque que eu vim falar um pouco sobre esse tema, a junção entre os dois. Me chamo Marcelo. Hoje eu atuo como líder técnico do time de automação industrial no Instituto Senai de Tecnologia, né? Mais especificamente o Instituto Senai chamado EDI, que é Engenharia e Design Industrial. Então a maioria de vocês de repente conhece o Senai como uma instituição muito voltada para a formação profissional. Mas o Senai ele vai muito além disso, tá? Então o Senai a gente até brinca, nós temos produtos e serviços que vai do alfinete ao foguete. E o serviço tecnológico, ou seja, os institutos de pesquisa e inovação, eles estão ali para apoiar diversos empresários, startups, né, a fomentar, ou seja, a potencializar aquilo que ele já tem como tecnologia. Então, o meu dia a dia de trabalho, além de estar orientando o time tecnicamente, costuma ser o do tipo, chega um empresário, ele senta comigo, me apresenta um problema que ele tem na fábrica dele, ele fala, olha, não consigo produzir tão bem, meu processo não está performando e eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, o que você tem aí dentro do seu portfólio de produtos dos institutos para me ajudar a chegar, né, num nível de performance maior? Às vezes não é o cara que vai produzir, às vezes é o cara que está desenvolvendo uma tecnologia, um software. Então, de repente, alguém aqui do Serratec falou, olha, eu estou desenvolvendo aqui, Marcelo, um sistema que eu consigo conectar, ou eu tenho a vontade de desenvolver uma tecnologia, um dashboard, que ele monitora dados de um processo de fabricação
só que eu não consigo conectar esse dashboard, ou seja, essa API com as tecnologias do chão de fábrica, com as máquinas do cliente. E eu queria evoluir isso, eu queria chegar com a minha ferramenta, com a minha tecnologia, talvez, num nível mais elevado ali, né, de integração, para que eu consiga, de fato, fornecer isso para o mercado como um produto, né, um serviço. A gente também consegue apoiar. Então, é basicamente isso aí que eu faço no meu dia a dia, né? De segunda a sexta, às vezes sábado também, que é o caso que eu estou aqui hoje, dependendo do projeto, até mesmo domingo, né? E aí hoje nós temos as principais aplicações, na verdade são diversas, tá? Não se limitam a apenas essas. Mas o que a gente mais encontra como oportunidade, demanda, né? Dentro do chão de fábrica, basicamente se divide aqui entre essas 3 categorias. Então não é só o ChatGPT, não é só, né, os modelos de linguagem natural, enfim, a IA generativa. Eu tenho outros modelos, outras possibilidades que são muito demandadas. Então, a visão computacional eu diria que hoje é o que mais lidera como aplicação ali de chão de fábrica. Então, principalmente, inspeção automática de peças. É muito difícil você conseguir sensoriar processos ou produtos que não mantêm uma certa característica sistêmica. Então, quando o sistema, né, quando o processo ele não é tão sistêmico, ou seja, tem uma característica ali de uma peça. Aquela peça eu preciso medir talvez uma deformação, uma marcação, preciso medir se o formato do furo, a quantidade ou a posição de parafusos, porcas estão corretamente posicionados ali, né? Dificilmente um sensor digital, um sensor convencional que a automação possui, me permite fazer esse tipo de medição. Aí eu posso utilizar os processos de visão. E aí esses processos de visão, eu tenho ali os modelos de IA acoplados a câmeras, né? Câmeras específicas, dependendo do processo, dependendo da aplicação, no qual eu consigo utilizar a visão computacional conectada às tecnologias de automação industrial. Então, leitura de códigos, detecção de defeitos e linhas, né? Outra oportunidade muito demandada são modelos, né, de aprendizado de máquina. Então, modelos preditivos, manutenção e detecção de anomalia. Então, quando uma máquina quebra, normalmente a gente tem aquela questão da gestão da manutenção, né? Então, tem a manutenção preventiva, tem a manutenção corretiva. As literaturas, normalmente você vai aprender no curso, que é sempre bom fazer uma preventiva, para evitar exatamente a necessidade de uma corretiva. Isso está diretamente conectado ao custo, tanto de parada de produção, quanto o custo, né, de intervir ali com compra de material, né, a mão de obra empreendida, ou seja, tem diversas características ali que tornam esse processo não tão vantajoso. E aí, quando a máquina quebra é muito ruim. Agora, imagina o seguinte: eu tenho todo um sensoriamento, eu tenho todo um sistema onde eu tenho um modelo de aprendizado de máquina que, analisando uma base de dados que foi coletada durante um período, ele consegue detectar com 1 semana de antecedência que aquele equipamento ele vai quebrar. Então, você vê hoje Traction, né? De repente no Instagram, na internet vocês já viram, né, esse sistema. Hoje tem o Vega Motor Scan, né, muito modelos de análise de vibração. Então, modelos preditivos são muito demandados pelo chão de fábrica. As principais aplicações hoje também estão em voltas disso. Outra, né, sistemas de decisão autônomas. Já são algoritmos que podem conectar diversos modelos de inteligência artificial, dependendo da característica do processo, para que eles consigam tomar uma certa decisão, né? Então, desde umas lógicas fuzzy, conectados também com sistemas de aprendizado de máquina, né? Modelos que são considerados aprendizado de máquina, visão computacional. E aí eu coloquei aqui embaixo, né, que eles resultam ou são apoiados por 2 frentes. O primeiro deles é a internet das coisas industrial. Então, a internet das coisas é basicamente você conectar sensores, controladores, né, ou seja, os nossos computadores industriais, sistemas, né, de centralização de dados, conversão de protocolos e plataformas também em nuvem, como AWS, Azure, né, ou qualquer outra que estiver disponível, IBM, enfim, para estar armazenando as informações do processo, né, de uma forma online, né, muito atrelado ao que a gente chama também de digitalização. Então, eu aplico a internet das coisas dentro da minha planta
E com aqueles dados que estão sendo coletados por esses sensores, a princípio, né, que trabalham de forma sem fio, né, sem conectividade cabeada, eu consigo aplicar em conjunto sistemas e modelos de aprendizado. Salvo que na indústria existem muitas limitações ainda para esse tipo de sistema. Por quê? Segurança da informação. Eu não posso colocar uma planta de um processo, onde às vezes o meu processo ele tem uma característica crítica, né, pode causar um acidente, eu tenho muitas máquinas em movimentos, simplesmente colocar ele conectado numa rede Wi-Fi. Então, se tiver um ataque cibernético, ou seja, alguma questão de disponibilidade, isso é um risco muito grande. Então, junto com a internet das coisas, aí valeria um assunto para até uma outra palestra, um bate-papo, vem também uma atuação muito forte da cibersegurança industrial. Tá? E os gêmeos digitais. Né? Os gêmeos digitais, ou chamado de Digital Twin, hoje, junto com a internet das coisas e os modelos de IA, eles apoiam na simulação de um processo. Então, imagine o seguinte. Você quer fazer uma modificação na sua planta, você quer mudar um layout da fábrica, você quer mudar a posição de operador. Por que eu vou fazer isso na prática, podendo correr o risco de dar errado? Eu posso fazer isso digitalmente. E os modelos de IA, eles apoiam, né, nos resultados, nas simulações, ou seja, eles me dão, né, insights para me dizer se aquela modificação ela vale a pena ou não. Então aqui é um sistema que ele engloba tanto o monitoramento em tempo real, como a possível simulação daquelas modificações do processo, e ao mesmo tempo está me gerando diversos insights. Tá? Então isso aqui é um mercado que tem crescido bastante, uma demanda significativa. Muito também para o setor offshore. Então só trazendo algumas imagens, né? Aplicações de visão computacional. Removendo aqui, né, coletando características, né, de recipientes, ou seja, de produtos que passam numa esteira, desde contagem, medições de diâmetro, algumas questões de análise de temperatura, integridade, né, daquele frasco, daquele produto que está passando numa esteira. Isso é muito mais rápido e é muito mais dinâmico do que você realizar isso com sensores, por exemplo, indutivos, né, que são sensores que detectam apenas partes metálicas. Ou então, se eu tentasse combinar isso com os sensores digitais disponíveis no mercado, às vezes nem possível, né? Nem dá tecnicamente para fazer isso. Ou eu precisaria de uma arquitetura, uma modificação muito significativa no meu processo. E isso se tratando de indústria, a gente começa a falar na casa de milhões de reais, tá, turma? Então não é uma coisa tão fácil de fazer. Visão computacional também aplicado hoje, né? Isso aqui não só a indústria, mas a gente tem muita demanda por esses processos de segurança. Se o colaborador está utilizando EPI, se ele está numa região segura também. Então, existem muitas aplicações e muitas demandas, eu vou até mostrar uma para vocês. Né? Questões também de plataformas e dashboard, que é a união dessa parte de TI, o desenvolvimento de software, junto com a captação de dados de sensores que são colocados em motores elétricos, em máquinas rotativas, né? Ou sistemas lineares, fazendo a predição de falha daquele equipamento, monitorando as características daquele equipamento, e por trás disso também tem rodando a IA. Isso aqui seria uma imagem trazendo mais ou menos como que seria um Digital Twin, né? Isso aqui é um print da arquitetura, né, do sistema que a Rockwell Automation, uma das maiores empresas hoje de automação industrial do mundo, né, fornece. Então eles compraram uma empresa chamada Emulate 3D, que ela constrói, né, ela permite você modelar esses ambientes, né, no mundo digital ali, e fazer todas essas simulações e conectar direto com o chão de fábrica. Então, pra vocês terem uma ideia, hoje para você ter uma licença custa em torno de R$400 mil, é um investimento significativo. Mas por quê? Porque eles entendem que isso não é nada quando comparado ao impacto que aquela ferramenta, que aquela arquitetura, né, ou seja, a implementação daquele sistema, ela pode gerar para diversos empresários, diversas fábricas, tá? Diversos desenvolvedores aí também. E aí isso aqui seria a ideia do Digital Twin. Uma fábrica, né, totalmente digitalizada, monitorada, e eu posso fazer diversas simulações. Trazendo um pouco de uma arquitetura bem simplificada. Então, aquela galera aí, ó, que é de TI, que é bem metódico, isso aqui foi bem simplificado, tá? Então, se eu fosse trazer para vocês hoje como que a gente monta essa arquitetura para unir IA e automação, eu posso trabalhar muito com, né, as computações em bordas. Quem aqui conhece o Raspberry Pi? Conhece alguém? Já ouviu falar? Jetson Nano, por exemplo, né?
Você pode usar um Raspberry Pi, um Jetson Nano, dependendo do investimento que aquele empresário tem para fazer, né? Ou você também, dependendo do nível de processamento computacional. Então a computação em borda nada mais é do que um computador, às vezes industrial, ou um mini PC, que está conectado mais diretamente ao processo, ou alguns tipos de sensores ou câmeras, para que ele possa fazer aquele pré-processamento sem antes imputar um dado ou uma informação para o controlador principal. Às vezes eu nem preciso fazer essa conexão aqui, ó, com o meu controlador, né, que é o meu PLC, que é o meu computador industrial que está conectado na máquina. Eu posso enviar essas informações coletadas por um sistema, né, de computação em borda, diretamente, por exemplo, para uma plataforma AWS. E aí, nessa plataforma, eu também posso escolher lá, né, na lista de recursos, se eu quero usar um modelo de IA ou não, para fazer mais algum tratamento ou tirar mais alguns insights desses dados que são coletados do chão de fábrica. Como eu também posso simplesmente ignorar, às vezes, a computação em borda e passar direto para um processamento direto, né? Ou seja, conectado diretamente com o próprio controlador, ou seja, aquela arquitetura já presente na máquina. Então, às vezes, o cliente ele não quer fazer uma modificação, ele quer usar aquilo que ele já tem, ter o mínimo de intervenção e já conseguir ter um sistema de IA ali trazendo os insights do que possivelmente está acontecendo na máquina dele, ou seja, no equipamento, na linha produtiva. Então, hoje eu consigo também utilizar aí essa conexão direta também com sistemas AWS, né, o sistema da Azure, rodar modelos de IA e tomar, né, decisões, ou seja, a partir dos insights gerados por esse modelo, atuar em dispositivos, acionando motores elétricos, aumentando velocidade, diminuindo temperatura, enfim, acionando sirenes, sistemas de segurança, entre diversas outras possibilidades. Pessoal, estou tentando ser um pouco rápido aqui, porque o tempo parecia muito, mas está bem curto, tá? Na verdade, a jornada do cliente, eu vou pular essa parte, mas aqui é basicamente a estradinha que a gente trabalha junto com os nossos clientes até chegar, né, no fechamento aí na execução de um projeto. Então a gente sempre faz a identificação da necessidade, análise de viabilidade, até a gente conseguir chegar lá no fechamento de fato e no início da execução. Então antes de a gente pensar nisso, em de fato implementar uma IA junto com a automação, tem todo um trabalhinho, um estudo prévio que ele precisa acontecer para saber se faz sentido para aquele cliente utilizar a inteligência artificial ou não. Às vezes nem faz sentido, às vezes é simplesmente porque ele gostaria de utilizar. Então esse aqui foi um dos nossos clientes, né, que apareceu lá no Instituto. Ele queria desenvolver um sistema de homem morto. Exatamente esse foi o nome dado. Então o problema dele era o seguinte, ó, ele tinha um risco elevado à vida de trabalhadores que atuam sozinhos em ambientes confinados, onde falhas de saúde ou acidentes podem não ser detectados rapidamente, e uso de dispositivos vestíveis, né? Então a indústria alimentícia, a roupa é muito difícil, é muito limitada a quantidade de vestimenta por conta de contaminação cruzada. Então ele tinha essas exigências sanitárias, e isso exigiu aí a utilização de sistemas automatizados capazes de acionar sirenes, liberar travas eletromagnéticas, ventilação, entre outras possibilidades. Resumindo, basicamente ele tem uma geladeira gigante, onde ele armazena diversos produtos. Se o cara ficou lá dentro mais do que o necessário, ninguém viu, ele caiu, ele vai morrer. Então ele tinha muito esse problema, ele não conseguia monitorar isso. E aí ele chegou para a gente e falou, cara, Marcelo, como é que eu faço com que isso gere um alarme, identifique que aquele cara ele caiu no chão, ele está morrendo, enfim. Eu quero monitorar parâmetros. Só com sensores convencionais eu não consigo. Isso é muito difícil de se fazer, seria quase impossível. E aí eu tinha ainda que conectar essa infraestrutura dele, né, com sistemas de fábrica, sistemas, controles, equipamentos de porte industrial, que eram essas travas, sirenes, exaustores. Então tem todo um processo de junção dos dois. E aí nós utilizamos um sistema de visão computacional acoplado a um sistema de automação. Mas antes disso, né, de dar uma solução para esse cliente, nós fazemos uma análise comparativa de quais são as melhores tecnologias, né? Ou seja, qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor junção, qual é a melhor conexão de equipamentos que vai trazer para ele o melhor custo-benefício, garantindo a resolução daquele problema que ele possui dentro do parque fabril dele. E aí, a partir dessa análise, né, isso gerou diversas etapas, que é bem similar ao que vocês fazem quando, por exemplo, vão vender um software para um cliente, né, ou participar do desenvolvimento. Então, a partir dessa análise, nós saímos ali para um planejamento de arquitetura. Então a gente planeja toda essa arquitetura, faz diagnóstico, faz pesquisa de mercado, análise de viabilidade e vê qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor ferramenta faz sentido para aquele cliente.
Aí sim, ó, nós vamos para os protótipos. Nós não desenvolvemos e entregamos direto para esse cliente. Aqui, quando a gente junta os dois, nós temos uma necessidade muito grande, até porque os sistemas são críticos, de testar até quebrar. Então eu tenho que testar, validar, retestar, e aí sim eu consigo entregar para o meu cliente uma solução que vai satisfazer lá a necessidade dele. Vamos sempre depois dessa parte de protótipos, provas de conceito, fazemos um piloto industrial, aplicamos aquela tecnologia em loco no cliente e acompanhamos todo o seu desenvolvimento, toda a sua performance. E aí a gente faz a consolidação e a transferência. Nós não vendemos nenhuma tecnologia ou software como serviço, tá? Uma característica do Instituto também é que nós fazemos a total transferência dessa tecnologia, patente e tudo, para o nosso cliente final. Como eu falei, seja ele uma indústria, seja ele uma startup. Então, ele desenvolveu uma solução com a gente, é dele. Ele pode vender, ele pode copiar, ele pode modificar, fica ao critério daquele cliente. Isso é uma característica dos institutos Senai, tá? Nós apoiamos a inovação. E aí, né, com isso fica o pensamento, que não dá para romantizar a tecnologia, né? Então as tecnologias, elas só têm valor quando ela resolve um problema real no chão de fábrica. Então não é só porque aquele cliente ou aquele empresário, ele quer utilizar IA. Se ela não fizer sentido, a gente vira para ele e fala, cara, isso aqui não faz sentido para você. É mais fácil você comprar um controlador mais moderno. É mais fácil você modificar esse sensor. Às vezes é simplesmente um layout do operador. Fala, olha, tá vendo aquele cara ali? Por que você não coloca ele para fazer essa função? Ou então por que você não contrata um profissional que tem as habilidades que você precisa? Então, não tem essa coisa de que IA vai resolver tudo, né? A tecnologia vai resolver tudo. Às vezes é simplesmente estudar bem o problema daquele cliente, estudar bem o processo dele. E aí a gente consegue sair como se fosse num framework, né, da jornada tecnológica. Basicamente são as etapas macro que nós aplicamos no Instituto. Primeira delas é esse período de conexão com o problema real desse cliente. Segunda, muito importante, se não a mais importante, testar até quebrar. Testo, valido, testo, valido, né? Terceira, reforçar a arquitetura. Então, se eu vou utilizar essa junção IA, automação, eu preciso, a partir desses testes, estar reforçando essa arquitetura, porque os sistemas que eu estou controlando, que eu estou gerando insight, são sistemas críticos. Ou seja, se ocorrer uma falha, eu não reinicio o sistema, eu mato uma pessoa. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. E também, né, a escala segura. A partir, né, de todo o comprimento dessas três fases, eu faço a transferência tecnológica lá para esse cliente e ele consegue escalar aquela tecnologia, tanto para diversos parques fabris dele, como também para vender aquele produto no mercado como uma solução, né, da sua própria startup. Bom, gente, caramba, cansei, 30 minutos é pouco tempo, né? Na próxima vez, acho que 40 minutos, 1 hora seria melhor. Mas, se você tem algum desafio industrial, pensa em alguma solução, tem alguma ideia de inovação, ou quer desenvolver a sua startup, sua ideia, e vê que tem uma conexão com a indústria, ou seja, com o chão de fábrica, com o processo de fabricação, fica à vontade, você pode me chamar lá no LinkedIn e eu consigo te apoiar a desenvolver, a tornar esse processo realidade. Tá bom? Muito obrigado, gente.